Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Leões da Gestão. É com muito prazer hoje que eu recebo uma pessoa muito querida, uma das minhas grandes referências aí em liderança, que é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é uma das pessoas aí que eu tenho como referência porque foi um dos meus grandes mentores ao longo da minha Tá. formação em gestão e liderança. Então, é um prazer muito grande, Marco, estar aqui com você hoje, tá? É um prazer muito Igualmente. grande continuar aprendendo contigo e mais ainda ensinar junto contigo. Então, pensa numa pessoa que está feliz aqui, né? Podendo continuar aprendendo e também ensinar. Então, seja muito bem-vindo. O assunto é um assunto mais do que especial. O assunto a gente vai falar sobre liderança. Não tem também como falar sobre liderança, e não falar sobre gestão. Então, Marcos, se apresenta um pouquinho para a gente, para quem não te conhece. Vou deixar aqui também no chat o seu LinkedIn para que as pessoas consigam te adicionar. Mas se Legal. apresenta e vamos lá, vamos começar. Bom, meu nome é Marco Aurélio. Apesar de não parecer, eu já estou com 59 anos. Tenho uma estrada boa aí que eu circulei nessa vida profissional. Comecei a trabalhar com 14 anos. Sempre trabalhei em empresas, né, grandes empresas multinacionais. A última empresa foi a Americanas SA, onde eu trabalhei durante 15 anos como gerente geral. Atualmente eu estou na UX Group, que é uma empresa de tecnologia. Estou ajudando na parte operacional, né? A gente também trabalha com operações de centro de distribuição, que na verdade foi onde eu me formei profissionalmente, né? Centros de distribuição. E agora estou fazendo algumas publicações no LinkedIn, tentando passar um pouco da minha experiência para as pessoas que tiverem interesse aí em aprender a arte da liderança, né? A arte de liderar, né? Que na verdade liderar é uma arte. E eu vou contar um segredo aqui que eu nunca falei, né? Nem para a Andressa, mas ela vai saber agora, que na verdade ela pensa que eu a ensinei, mas na verdade quem aprendeu fui eu, né? Eu Ah, aprendi muito gente, pensa mais, numa pessoa que né? agora ficou lisonjeada, olha só. Aprendi muito mais com ela nesses anos aí que a gente trabalhando, nós trabalhamos juntos, né, no Rio de Janeiro. Aprendi muito mais com ela, porque ela conhecia muito técnica de liderança, de gestão, na verdade, eu só entrei com a minha experiência, ela com a técnica, e aí eu fui aprendendo um pouco do que ela sabe hoje, né? Então, a gente vai falar um pouco disso também, tá? Então, eu vou explanar um pouco sobre a questão de liderança, né? Depois, no final, a gente abre para as perguntas, né? Se alguém ficar com alguma dúvida no que eu estiver falando, interrompe, a gente para. Na verdade, aqui é um bate-papo, né? Eu não sou um palestrante, eu simplesmente sou um profissional que vou tentar passar um pouco da minha experiência aqui, tá bom? É um prazer ter todos vocês aqui. Quem quiser, né, abrir a câmera, eu acho legal, porque eu gosto de olho no olho, né? O que nós vamos falar aqui é basicamente sobre pessoas, né? Então não tem como falar de gestão sem falar de pessoas, e eu acho que não tem como falar de nada sem falar de pessoas, né? De O mundo é nada, formado por de pessoas, nada. né? Então, quem não gosta de pessoas tem que dar um jeito de procurar outro mundo, porque o nosso mundo é formado por pessoas, né? Então, eu falo que a liderança é uma arte, por quê? Eu comparo a liderança como um jogador de futebol. Futebol é uma arte, né? O jogador ele nasce pronto? Não, ele não nasce. Ele tem que ele nasce com algumas características que vão fazer dele um bom profissional se ele se dedicar, se ele treinar, né? Então, muita gente fala assim, pô, o Pelé, qual que era o dom do Pelé? O dom do Pelé se chamava Dondinho, que era o pai dele, que fazia ele ficar 2 horas depois do treino do Santos, ainda para poder bater falta com a perna esquerda, porque ele só sabia chutar com a perna direita. Então, ou seja, O é por trás dos treinamento. bastidores, não necessariamente as pessoas sabem, né, Marco? Exatamente, né? Então você pega um artista que tem o dom, que pinta quadros, com certeza ele tem uma sensibilidade maior, mas se ele não praticar, se ele não aprender as técnicas de mistura de tinta, como que são as tintas que ele utiliza, enfim, liderança é a mesma coisa. Liderança é uma arte que você nasce com algumas características que vão te beneficiar, mas se você não nascer com nenhuma delas, você pode aprender, né? Liderança é uma coisa que você aprende, né? E a experiência, né? Eu gosto de falar muito de liderança, tem muito a ver com experiência. Experiência não tem a ver com tempo, não tem a ver com idade, tá? E sim tem muito a ver com intensidade de
quanto você, a intensidade que você mergulha nas coisas que você quer É. fazer, É, tá? e eu, Então, e eu, e eu vendo muito esse peixe dentro da academia da gestão, porque os resultados que eu venho alcançando na academia da gestão são resultados de fazer com que pessoas saiam de cargos que estão no nível, por exemplo, de pleno e para o nível de analista, de especialista, de coordenação. Por quê? Porque é um mergulho, é uma imersão, é uma dedicação que faz com que de fato você dê saltos. Então, você pode se tornar assim um excelente líder num curto espaço de tempo, desde que você estude, aplique, né? isso aí. Me lembra aí dos 3 T's, Marcos. TTT, né? Tolera, treina e troca. Estudar, é isso aí. Então, gente, tudo que a gente falar aqui, ou foi, ou é, ou será sobre pessoas. Sim, Sempre. Não tem absolutamente. como ser diferente, tá? E aí, quando a gente vai falar de pessoas, a primeira coisa que a gente precisa, né? Eu diria que a base da nossa pirâmide aí, da nossa estrutura, são as pessoas. Então, eu preciso saber o que é uma pessoa, né? Uma pessoa é um ser que ele é formado por corpo, por alma e por espírito. Isso é uma pessoa, né? E aí, o que que você Tô precisa? Você precisa conhecer não, essa. meu amor. Pode ir não, meu amor. Oi? Já corrigi, já. Tinha um áudio aberto. Pode Né? seguir. Então, o que compõe a pessoa? Corpo, alma, espírito. O corpo tem muito a ver com as necessidades físicas da pessoa, né? Sim. O cansaço, disposição física, se ela está com calor, se ela está com frio, se ela está com dor de cabeça, enfim, essa é a parte que compõe o corpo. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando de sentimentos, né? Sim. Então, é o estresse, se a pessoa está alegre, se a pessoa está triste, se ela é feliz ou se ela é infeliz, se ela está motivada, se ela está preocupada, enfim, isso é o que compõe a alma. E o espírito são as questões morais, né? Os conflitos internos que você tem sobre moral, sobre ética, e até o próprio significado que a pessoa dá para a vida dela. Então, aí já entra na parte do espírito. Então, você conhecendo essas três bases da pessoa, você já começa a entender um pouco como que as pessoas funcionam. E, Então, e quando você aí, e vai... aí entra o principal ponto. Para você liderar uma equipe, você precisa conhecer muito bem a sua equipe. Sim, E sim, essas exatamente. pessoas. Eu acho que o primeiro ponto, eu tenho uma publicação, Marco, eu não vou te interromper assim, não, mas tem uma publicação que eu falo muito. Primeiro que você tem que fazer quando você assume um cargo de liderança, não é mergulhar nos processos e saber o que que eles fazem, aquela coisa toda. Não, gente. Você precisa conhecer as pessoas. Você precisa se aprofundar nas pessoas. Concorda? Sim, mas não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Porque a gente vai falar um pouco mais lá na frente das habilidades de um líder. Só que não adianta nada você ter as habilidades, mas você é uma pessoa que não sabe lidar com pessoas. Sim. Você não vai conseguir aplicar as habilidades que você tem. Tá? Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Ou foi, ou é, ou será sobre pessoas. Sim, Ok? absolutamente. Vamos lá. Aprendi a lidar com pessoas, né? E aí eu vou dar uma dica, que eu tenho uma publicação que eu fiz no meu LinkedIn no final do ano, foi a última publicação do ano, que eu indiquei lá um livro que dá muita, mas muita dica. Eu leio esse livro há alguns anos já, e é um livro que, se eu não estiver enganado, é de 1839. Então, é um livro muito antigo, que é Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, isso mesmo. Né? Esse livro ele é muito bacana. Depois que eu li esse livro, a minha vida mudou muito, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, porque ele me deu muita informação de como lidar com pessoas, que não é uma coisa fácil, tá? Eu falando aqui parece que eu estou sendo simplista aqui no conceito, mas não é uma coisa fácil, tá? É uma coisa muito complicada. Mas aí você conseguiu, você adquiriu a habilidade, você adquiriu o conceito de lidar com pessoas. Então você é um cara que você pode conversar com qualquer pessoa. Tem E aí algumas você, ferramentas também, Marco, que hoje para liderança acho que ajudam muito nesse contexto. Por exemplo, fazer um perfil comportamental.
para poder entender como que aquela pessoa se comporta, né? O RH normalmente ajuda muito, mas eu uso muito essas ferramentas hoje na Academia da Gestão. Porque eu Sim. acabei de assumir, mal ou bem, eu como mentora, também estou numa posição de liderança, né? Estou tentando mentorar uma pessoa. Então, eu preciso entender o perfil comportamental dela, eu preciso entender onde ela quer chegar, um pouco da cultura dela, um pouco até da história dela, né? De vida, né? Eu acho que é todo um contexto, né? Que forma aí o corpo, a alma e o espírito. Eu acho que é todo um contexto Sim. do que a pessoa viveu, do que a pessoa quer, de como que a pessoa, de qual é o temperamento da pessoa. Tem pessoas que são mais felizes, tem pessoas que são mais melancólicas, tem pessoas, né? Então, eu acho que é todo um contexto aí. Existem ferramentas para te ajudar nesse sentido, e ferramentas gratuitas, Você, ferramentas simples. você falou uma coisa importantíssima, Andressa, e eu, na minha carreira como gestor, né, como líder, como supervisor, como gerente, eu aprendi há muito tempo que se você, e eu tive assim, eu gerei muito conflito com pares meus em função disso, tá? Eu sempre, nas empresas que eu passei, a primeira pessoa que eu procurava era o gestor, o meu par da área de gente e gestão. Tá? Essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em todas as empresas. Tá? Por quê? Como eu falei, é lidar com pessoas. Então, ninguém melhor do que o pessoal de gente de gestão ou de RH, dependendo do tamanho da empresa que você trabalha, tem uma nomenclatura. Mas vou falar aqui de gente de gestão. Tá? São os profissionais que sabem utilizar essas ferramentas que a Andressa falou. Tá? Então, você como líder, você não precisa aprender a lidar com essas ferramentas, mas você tem que ter pessoas do seu lado que vão te ajudar nisso daí, porque a área de gente de gestão é a área que vai te ajudar a lidar com pessoas. E aí você tem que ter a mente aberta, né? Nós vamos falar aqui também sobre uma competência do líder. Você tem que ter a mente aberta para trazer pessoas que vão te dar equilíbrio naquilo que você é ignorante. Então, se você não sabe lidar com pessoas, você pode ser líder? Pode, não tem problema nenhum. Só que você vai ter que ter alguém junto com você que vai te ajudar e aí você vai aprendendo também, tá? A lidar com pessoas. Então você Isso para foi. mim foi um grande aprendizado, tá, Marco? Dentro do que eu vivi contigo. Sempre ter as áreas de recursos humanos como parceiros. Sempre ter e como uma ferramenta como pessoas para enxergar o que a gente não está enxergando dentro das nossas falhas, dentro das oportunidades, dentro das possibilidades de ferramentas e diversos conceitos ali que envolvem pessoas. Você sempre estava disposto a ouvir e enxergar o que você não estava enxergando. E isso, para mim, assim, foi muito latente dentro da sua gestão, dentro da sua liderança. Porque não adianta. Se você, às vezes você como líder, né? Eu estou falando líder aqui, eu estou dando um cargo, né? Mas você como um gestor de pessoas, nem sempre as pessoas que trabalham com você vão chegar em você e falar: olha, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado, hoje eu briguei com meu marido, hoje eu briguei com a minha esposa, hoje meu filho está doente. A área que eles procuram, via de regra, para fazer isso é a área de gente de gestão. Então, não adianta. O comportamento das pessoas que trabalham na sua equipe, ela é a área que tem mais condição de medir isso, né, de usar as ferramentas, é a área de gestão. Então, Sim. eu sempre fui muito próximo dessa área e eu brinco muito, eu falo que se eu não tivesse sido diretor ou gerente de logística, que eu seria diretor ou gerente de RH, porque é uma área Certamente. que eu gosto muito, tá? Bom, vamos lá. Você foi e virou um líder. Você vai pegar a sua primeira liderança. Você era um operador e você lidava muito bem. Você já era um líder ali no meio da galera. Não necessariamente você tinha o cargo, mas você já era um líder, porque aí é o que diferencia o chefe do líder, né? A gente pode falar um pouco depois sobre isso. A Andressa fez uma publicação muito legal, ó, as características de um chefe e as características de um líder. Mas aí você tem a pessoa que é líder e você está lá no meio da operação e você é promovido. Aí você ganha, você passa a ser um líder e você ganha o cargo de líder. Então, a primeira coisa que você vai ganhar, além do seu aumento de salário, vai ser a responsabilidade de deixar de fazer e fazer com que as pessoas façam. Você ganha de graça essa responsabilidade, tá? Sim. E aí, para isso, existem três pilares que eu digo assim, que eles são inegociáveis, né? Que você tem que utilizá-los
é como base naquilo que você vai aplicar depois como competência. Que são esses pilares? Critério, ética e justiça. Então, tudo que você vai fazer, todas as decisões que você for tomar, todas as orientações que você for dar, você tem que, primeiro, você tem que ter um critério de liderança. E E você tem que muito desenhar isso. claro para todo mundo, né, Marco? Exatamente. Você tem que desenhar isso muito alinhado com a empresa que você trabalha, mas você tem que ter critério. Por quê? Porque o critério evita que você cometa injustiças. Tá? Então, você tem que ter critério. Se o teu critério é que todo Critérios, mundo né? fique... Critérios entende-se por regras, por Exatamente. e critérios entendem-se por regras, e regras, e não necessariamente, gente, regras, às vezes, nós, como líderes, nem sempre concordamos com as regras que são impostas, que a empresa necessariamente impôs. E eu já vi várias vezes o Marco tendo que seguir regra e não concordando muito, mas era regra. A regra existe para ser seguida. E é isso. Então, só que quando a regra. O combinado não sai caro, né? Quando a regra é clara, quando a regra do jogo é clara, o critério é claro, você segue aquilo ali e as pessoas, por mais que não concordem, não vão se sentir talvez tão frustradas ou contrariadas em seguir uma regra. Quando a gente fala que alguém não segue alguma regra, desde que essa regra seja muito clara, seja passada para todo mundo, seja formalizada com todo mundo, seja combinada com todo mundo, a pessoa que não cumpre a regra, ela sofre uma coisa que a gente chama de gestão de consequência. E Sim. essa gestão de consequência, ela pode variar de líder para líder, dependendo do tipo da liderança, ela pode variar de empresa para empresa. Então, eu sempre penso que o bom líder, quando ele aplica uma gestão de consequência, a pessoa que está sofrendo essa gestão, ela vai conversar com o líder e ela sai de lá muito melhor do que ela entrou. Para você aplicar uma gestão de consequência, você não precisa humilhar ninguém e você não precisa maltratar ninguém. É só uma questão de realinhamento daquilo que foi feito e combinar o jogo. E não tem que ser uma ferramenta de punição, né? Eu acho que talvez uma das grandes mais utilizações aí da gestão de consequências é falar assim, ele errou, então pronto, vou puni-lo. Não é bem assim, eu acho que não deve ser assim, eu acho que tem que ser uma ferramenta de notificação, de chamada de atenção, para você perceber que uma falha está acontecendo, e mesmo assim, para você ter a autonomia como líder de ir lá e fazer acontecer uma gestão de consequências que seja uma advertência ou algo do tipo, é porque você assumiu a responsabilidade de deixar a regra do jogo muito clara. Você avisou por mais de uma vez que ele estava errando. Você chegou no limite. Eu lembro, assim, com muita clareza de um processo que eu passei dentro da minha gestão. Foi minha primeira gestão, o Marco Aurélio me ajudou muito, que foi gerir uma pessoa que tinha muito tempo de casa. E eu era muito boa tecnicamente, mas era a minha primeira gestão, então eu não sabia muito bem ainda lidar com conflitos, né, Marco? E aí ele falou, Andressa, olha, você vai ter que fazer um processo aí de feedback e registro, feedback e registro, feedback e registro. Se você não conseguir, a gente tentou dados e fatos de que você tentou de todas as formas e seguiu um passo a passo correto e deixou a regra clara e ela não quis ceder. Então é bem diferente de você falar, errou, vou punir, vou advertir. Aí é o caminho muito mais fácil, né? Aí é a zona de conforto, né, Marco? Na verdade, eu nem gosto dessa palavra punição, né? Porque Pois é. quando você fala em punição, é como se você estivesse brigando com alguém, né? Ah, vou punir meu filho, vou punir. Então, eu meio que aboli essa palavra do meu vocabulário, porque eu acho que é uma palavra que quando eu ouço, dói um pouco no Dói meu aos ouvido, ouvidos, né? Não é né? sobre isso. Então, aí quando eu falo de gestão de consequência, eu acho que é uma coisa mais tranquila, você vai lá para conversar, e a gente nunca pode esquecer que nós trabalhamos com pessoas adultas, né? Então, são pessoas que têm maturidade para entendimento. Então, o critério, quando você define critérios, isso torna a sua vida muito mais fáceis. Agora, você tem que ter o pulso para poder cumprir aquilo que você combina. Critério é critério. Tá? E aí eu entro para o lado da justiça. Então, uma das maiores dificuldades de um líder é você ser justo.
Porque às vezes você está agindo achando que você é justo, mas você não pode esquecer que você tem outras pessoas que estão analisando você. A O partir do tempo momento que todo. você sobe um degrau, você está sendo avaliado o tempo todo. Então você tem que entender a justiça como aquilo que é ligado muito ao critério. Se você utilizou uma ferramenta de gestão de consequência para um funcionário que fez algo, seja o que for, ou de bom ou de ruim, você também, quando for aplicar essa gestão em outro funcionário que trabalha na tua equipe, você tem que aplicar da mesma forma. Você tem que Sim. usar o mesmo critério, tá? Então, você fazendo isso, você se mantém justo. Se você vai levar um funcionário para um evento e você escolheu ele para fazer isso, você tem que ter, primeiro, o critério de por que ele foi escolhido. Ele tem que saber e as pessoas que estão com ele, que trabalham na mesma equipe, também têm que saber por que ele foi escolhido. Também tem que saber. Isso é ter critério, é sobre proporcionar clareza sobre as suas Exatamente. decisões. Não existe segredo entre líderes e liderados, tá? Não Não existe, deveria. tem que ser algo muito aberto. E a ética, né? A ética é algo que está muito ligado à honestidade às vezes você, né? Eu costumo dar esse exemplo porque é um exemplo muito clássico, né? Você trabalha numa área e normalmente final de ano os fornecedores, principalmente fornecedores, gostam muito de dar mimos, né? Presentinhos, né? Ah, porque é caneta, ou é agenda, ou é... Então, como que você age eticamente numa situação dessa? Você é o líder e isso vem para você. Uma garrafa de champanhe, uma garrafa de uísque. Aí é a pergunta, né? O que fazer com isso? Primeiro, você tem que entender qual é a cultura e onde está embutido isso na empresa que você trabalha. Como é que ela se orienta para isso, tá? Se a empresa tem uma cultura que diz assim, ó, você pode fazer o que você quiser com o que você ganha, né? Aí vamos lá, você é um líder. Você ganhou algo de alguém. Qual é o seu mérito? O que que você tem de diferente do restante da tua equipe para dizer que você merece aquilo e os outros não? Então, isso é uma questão ética. Sim. Então, né, o que eu sugiro é que você, primeiro, crie lá uma mesa de brindes e explica que nós estamos, né, a equipe está ganhando aquilo de fornecedores que querem nos agradar ou querem nos prestigiar ou querem nos recompensar, enfim, por um bom trabalho executado, por um bom atendimento. E você define junto com o grupo o que eles querem fazer. É lógico que não vai ter presente para todo mundo. Agora, faz um sorteio ou cria-se durante o ano uma competição de metas. Enfim, você tem que definir junto com o grupo o que aquilo vai ser feito no final do ano ou num determinado período do ano, enfim. Isso é agir com ética, tá? Porque o líder, quando ele cresce e quando ele ganha recompensa, ele nunca pode esquecer que ele só é líder, ele só atingiu o que ele atingiu porque tem uma equipe por trás dele dando suporte. Então, isso é o que eu costumo dar como exemplo, como ética. Então, esses três pilares, critério, ética e justiça, se você aprende a lidar com esses três, e mais a base, que é tratar com pessoas, você já é 50% líder. Agora vamos passar para os demais, agora são as competências, né? Então, competências existem várias. Eu listei as 5 competências que eu julgo mais importante para Olha, você, você mais, desafiador. Resumir a 5, vamos é, lá. e depois dessas 5 eu vou falar de algumas habilidades, né? Que competências e habilidades se confundem muito, tá? Mas Isso é um bom competência, conceito. Eu acho que vale você diferenciar. Eu levanto muito essa bandeira. É bem diferente. Competência é muito mais atrelada à técnica e habilidade é muito mais atrelada a comportamento. Concorda? Falei certo? não, é o contrário. Contrário. A competência é o conceito que você tem sobre determinado assunto. Sim, E técnica, né, habilidade é aquilo que você aprende para poder aplicar essas competências. sim, certo. É Exatamente. muito parecido, tá? Mas vamos lá. Então, eu listei 5 competências que para mim são fundamentais. Então, primeiro, um líder, ele tem que ter a mente aberta. Primeira coisa.
ele não pode ser uma pessoa preconceituosa. Ele tem que ter mente aberta para ouvir todos, ouvir tudo, poder ponderar. A mente da pessoa tem que ser aberta, ela tem que conversar, ela tem que ir falar sem preconceitos. Né? E quando eu falo preconceitos, não estou falando aqui de cor, de raça, de nacionalidade, de idade, não é isso. É preconceito de ter um conceito antes daquilo que vai acontecer. É ter a mente aberta. Né? Segundo, você tem que ter um senso que é desenvolvimento de time. Nós já falamos aqui. Se você é recompensado por algo, você não pode pegar essa recompensa para você. Você tem que pegar essa recompensa para nós, né? O eu na liderança tem que ser muito pouco usado. É nós fazemos, nós conseguimos, nós temos que fazer isso, nós temos que conseguir isso. Então, esse senso de time, e é assim que você consegue desenvolver as pessoas, né? Ele é muito importante, porque você precisa identificar as pessoas que trabalham com você. Você tem que saber qual é a habilidade de cada um, qual é o que cada um pensa, é aquela coisa de conhecer equipe. Então, você tem que desenvolver as pessoas. Uma pessoa ruim no seu time, ela é ruim não porque ela é ruim porque você não a preparou direito. E, obviamente, o limite de aprendizado de cada pessoa, ele é muito variado. Tem pessoas que Sim. você olhou para ela, ela já sabe o que você quer, ela já aprendeu. Tem pessoas que você vai ter que gastar um tempo maior. Tem pessoas que você vai ter que gastar um dia inteiro. Tem pessoas que você vai ter que gastar uma semana. Mas você, como líder, você é obrigado a fazer isso. É As uma pessoas coisa que eu que estão bato no seu muito na time. tecla, Marco, é de você realmente tem que fazer. Tem muita liderança que entra na zona de conforto e fala assim, ó, o RH tem que dar treinamento pro meu time. E aí dá o treinamento. E aí você pode até o RH dar o treinamento, mas você é responsável no dia a dia por fazer aquela competência, fazer aquela habilidade ser desenvolvida. Você é responsável por dar o feedback. Você é responsável por demandar mais ou menos energia, se for necessário, para que aquele funcionário se desenvolva. Então, você pode até pedir ajuda de outras pessoas, de outros setores, enfim. Mas, se possível, o ideal é que você também seja referência de treinamento para eles. E você pare uma hora do seu dia, no mês, qualquer que seja, para você falar, para você ser enxergado como exemplo. Isso é muito importante. Isso é importante demais. Isso, assim, vira chaves incríveis na nossa cabeça. É, o líder, ele tem que ser a pessoa dentro da equipe que as demais não olham ele como uma pessoa superior, e sim como uma pessoa que distribui informação, como uma pessoa que vai ajudar, como uma alavanca que vai ajudar você a se desenvolver. Esse é o verdadeiro líder, tá? Então, isso é o que diferencia chefe de líder, tá? Nós estamos falando aqui da arte de liderar, não é a arte de chefiar. Até porque chefiar, para mim, não é uma arte. Chefiar, qualquer pessoa pode chefiar. Tá? Agora, liderar, Tendo não. um cargo, qualquer pessoa chefia qualquer coisa. Eu ouso dizer que você, como um chefe, você tem o cargo de chefe, você é o líder, você é o chefe líder. Na sua equipe, pode acontecer de ter líderes ali muito melhores do que você. Com certeza. Tá? E que bom, se você for um bom líder e tiver esse tipo de pessoa, você vai trabalhar muito menos. Não tenha dúvida disso. Você vai conseguir, Exato, e você vai talvez, e ter, talvez, e talvez as pessoas não tenham maturidade para perceber isso. Que quanto mais você você vai ter diz, um aliado ali que vai ajudar a desenvolver o restante da equipe. pois É por isso é, que eu falo, liderar é uma arte, gente. Entendam isso. Liderar não é um cargo, não é uma função, é uma arte, você né? precisa perceber, né, Marco, quem são essas pessoas, para que você É, consiga fazer uma. Tem muita gente que entra que eu converso, que fala assim, Andressa, eu não tenho a intenção de ser líder porque eu vou trabalhar muito mais. Porque eu não vou ter hora para minha família, porque eu não vou poder descansar, porque vão ficar me ligando e se hoje eu trabalho muito, imagina sendo líder. Eu falei, não, gente, é o contrário. não, isso a gente fala um pouco sobre na parte das habilidades, né? Aí entra um É, pouco na parte das habilidades, né? E uma característica agora, uma competência do líder é uma competência muito importante, tá?
Entre todas elas, né, eu considero ela assim um top 3. Por quê? Isso faz uma diferença que vocês não têm ideia, e que é o recrear, né? O que que é recrear o time? Animar o time. O que que é isso, né? Significa você contar piada o dia inteiro? Não, não é isso. Eu acho que quando você consegue criar um ambiente bem-humorado na equipe, né? Eu falo que isso é uma Agradável, né? eu falo que isso é uma coisa importante e que requer você ir buscar conhecimento de alguma forma para fazer isso, tá? É o time se alegrar, né? Você tem um time alegre, você tem que ser uma pessoa alegre. Isso não quer dizer que você não vai agir com seriedade, tá? Não, é diferente. Seriedade e alegria são coisas distintas. Você pode ser sério e alegre ao mesmo tempo. Como que você faz isso? Comemorando, reconhecendo, elogiando. E não é elogio jogado ao léu, não, tá? É elogio para as pessoas que realmente fazem algo que mereçam um elogio. É você comemorar, é você ter um momento de comemoração com a equipe, é você vibrar quando alguém consegue atingir um resultado, quando alguém consegue atingir um desafio, porque esse desafio às vezes você tem, e você não consegue atingir, mas você está ali, na luta. E quando você consegue atingir, tem que ser a coisa de tocar sino, e gritar e Tem sair que pulando, fazer barulho. é fazer barulho, é isso. Isso é uma forma de você alegrar o time. Quando você faz isso com uma certa frequência, eu vou falar uma coisa, tem muita gente que vai achar que você é louco, tá? Você é maluco. Então você não pode deixar a comemoração tomar conta de você ao ponto de você extrapolar, né? A gente está num ambiente de trabalho, então, mas a comemoração com o time, gente, isso não tem preço, tá? E isso faz o time se aproximar de você. Então, se você é um líder que gosta de Isso comemorar, constrói relação de confiança, né, Marco? você pode ter certeza que quando alguém bater uma meta e der um grito na mesa, você pode ir lá porque é porque ele atingiu alguma meta. E vai lá e comemora junto. Então, isso é a arte de recrear que a gente fala, né? Não é de recriar, é recrear, né? É fazer com que o ambiente de trabalho seja saudável. Isso não tem preço, tá? Isso Não, pode não. ser. Você pode trabalhar a logística. Todo mundo aqui é de logística ou não? Não necessariamente. Não, não, tem galera do financeiro, tem galera se eu não me engano, tem galera de TI aqui também, tem galera de comercial. Coloca aqui, gente, por favor, as áreas de atuação de vocês. Tem sim, o Aurison da Logística, ó, PCP, a Juliana do PCP. Tá bem misturado aqui. Bom, o que eu ouvi do que você Controladoria, falou, qualidade. do que eu ouvi que você falou, são áreas extremamente estressantes, né? Estressantes porque existem muita cobrança, é bater meta, é conseguir resultado. Então, isso é legal. Se você tem uma equipe e você tem essa característica de reconhecer as pessoas, de recrear com as pessoas as conquistas, você vai ver que isso aí muda a cara do time. E você não precisa deixar de ser sério para fazer isso, tá, gente? Agir com seriedade, agir com, né? Seriedade e tristeza são coisas diferentes, tá? E uma coisa assim que eu aprendi que a gente como líder, a gente tem que influenciar. Então, por mais que a gente chegue em dias ruins, o bom dia tem que ser o mesmo bom dia, né? Com bom dia, pessoal. E aí, vamos lá. Não tem como você chegar num dia você tá bem, num dia você chega e fala com todo mundo, no outro dia você chega, não abaixa a cabeça e não quer dar papo com ninguém, e no outro dia você tá uhul, e no outro dia você não tá puto e já chega gritando com todo mundo. Gente, um líder. E aí talvez você fale sobre isso hoje, né? Mas isso é sobre inteligência emocional. Para a gente fazer esse ambiente se tornar algo agradável, você precisa ter inteligência emocional. E as mulheres, assim, têm que segurar as TPMs. E eu me visto a minha camisa nisso, porque é um negócio difícil segurar a TPM, mas a gente tem que segurar, porque eles não têm nada a ver com a nossa TPM. Tenho certeza que você É, vai abordar algum ponto sobre a esse, li- mas é a importante. liderança, gente, isso é um teste que eu já fiz, tá? Eu tive já a oportunidade de fazer isso na minha carreira, porque eu já liderei equipe de 10 pessoas, já liderei equipe de 100, liderei equipe de 600, enfim. E quando eu comecei a aprender sobre isso, né, que o teu comportamento como líder influencia as pessoas, e isso é fato, tá? Influencia. Quem quiser e tiver oportunidade pode fazer o teste. Você chega de manhã, cara fechada, não cumprimenta ninguém, chama alguém,
seja qualquer funcionário teu ali, qualquer colaborador, e trata de um assunto de uma forma ríspida com essa pessoa. Uma só, não precisa fazer com mais, não, uma só. E pronto, e se isola. Você vai ver que naquele momento, naquele dia, você criou um caos na tua equipe. Você vai começar a perceber que a equipe inteira, e isso é um efeito cascata. As É. pessoas começam a ficar estressadas, porque aquela pessoa que você estressou logo no início, ela vai chegar para o outro e vai falar, o outro vai falar. Eu fiz esse teste, tá, gente? É uma coisa assim surreal, chega a ser engraçado, mas você Seria como líder, trágico se não fosse cômico, mas é real, é isso. seu estado de espírito, ele influencia as pessoas que estão trabalhando no teu time. Aí você sai para o almoço, e aí você volta depois do almoço, mas volta alegre, falante, rindo, como se tivesse acontecido alguma coisa maravilhosa para você. E você vai lá e divide uma alegria sua com aquele mesmo camarada que você de manhã deu uma bronca ou falou de uma forma mais ríspida com ele. Chega diferente. Eles vão achar que você é bipolar, tá? Mas só para você fazer esse teste, você vai ver como o ambiente ele vai mudar. É uma coisa que quase que automática. Então, por que que eu estou falando isso, tá? Quando eu estava aprendendo sobre essa questão, né? E foi falado isso para mim, ó, se você tiver oportunidade, faça o teste. E eu fiz isso. E você, automaticamente, o teu espírito, o teu estado de espírito, ele é automaticamente transpassado para o restante da equipe. Pode ter certeza. Se não for 100%, 90% você atinge. Sim. Então, por quê? Porque todo mundo, você, quando você é líder, e quanto mais você sobe hierarquicamente numa empresa e você tem mais pessoas, você é cada vez mais olhado. Então, as pessoas te olham para saber como é que vai ser o dia delas. Então, Isso. você define isso, mesmo que você não saiba. Então, Mesmo tenha que você essa não queira. ciência ou que você não queira, tá? Então aí a gente vai falar um pouco de inteligência emocional. Inteligência emocional é muito isso. Você precisa ter essa inteligência emocional para saber que o teu estado emocional influencia diretamente as pessoas que trabalham com você, tá? E o último, não mais, o último não, eu falei de três, né? Agora eu vou falar de inovação. Você tem que ser um líder que inova. Você tem que buscar coisas novas. Você tem sempre que estar se informando, tem que estar lendo para poder discutir e trazer informações e novidades para o seu time. Isso vai mostrar que, primeiro, você é uma pessoa que quer que todo mundo se desenvolva e vai mostrar que você é uma pessoa que não é presa ao passado. Porque se você não inova, você não é preso ao passado. E aí tem alguns exemplos que a gente pode dar como isso. Por exemplo, aqui, acho que quem tem mais de 30 anos vai saber, 30 anos vai saber. Agora, quem tem menos talvez nem conheça. Vocês já ouviram falar do filme ET? Acho que mesmo os que são mais novos sabem. É tão. O filme ele tem uma cena sensacional. Só que é um filme ultrapassado, é um filme que tem 30 anos. E não houve uma inovação nesse filme, diferente do Titanic. O Titanic é um filme, hoje já não é tão atual, porque já tem uns 10 anos que passou a última versão. Mas o Titanic é um filme que é de 1800 e alguma coisa. E já existiu uma versão nova. Poderoso Chefão já deve estar na terceira ou quarta. Então, É. isso é uma questão de inovação, ou seja, você traz aquilo que é bom para o momento atual e faz uma reciclagem. Eu Então, tive a isso oportunidade, Marco, de trabalhar com um senhor que era o dono, né, o criador, o fundador da última empresa que eu trabalhei. Posso falar abertamente, que é uma pessoa admirável, que é o seu Manuel. Marco, pensa num senhor que vai trabalhar todo dia. Acho que ele tinha em média uns 80 e poucos anos, 86. Mas uma pessoa super ativa. Pensa na pessoa que mais traz inovação, trazia na época, né? Inovação para a empresa. Todo dia ele chegava com um papel, uma coisa que ele imprimia, que ele lia sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, o que fosse. Ele botava na mesa do diretor assim, ó, lê isso aqui, lê isso aqui. Eu acho que isso aqui é importante pra gente. Lê isso aqui, lê isso aqui. Ele distribuía dever de casa sobre inovação para os vice-presidentes e diretores. Com frequência. Era o mais, assim, o mais inspirador nesse contexto de inovação. Um senhor de 80 e tantos anos.
E o mundo, ele está muito rápido, né? O mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, eu vi uma palestra onde eu ouvi o seguinte exemplo, né? Você pega um carro de Fórmula 1 e aí você... É uma miniatura de Fórmula 1. Quando você divide ele no meio, você vai ter um pendrive, né? Fórmula 1, quando você fala de Fórmula 1, você vai lembrar do Ayrton Senna, certo? Todo mundo Sim, conheceu o Ayrton Senna aqui? De uma certa forma, é por isso que hoje quem assiste corrida aos domingos é porque lembra do Ayrton Senna. Ele é a certamente. causa principal. O Ayrton Senna, ele não teve oportunidade de conhecer um pendrive. Se Sim, você ele não teve, porque não o teve. pendrive nasceu depois da época dele, depois que ele morreu. Ele morreu no 2003, o pendrive veio em 2008, alguma coisa assim. E se você pegar um garoto hoje de 13 anos de idade e der um pendrive na mão dele, ele também não vai saber o que fazer, porque não tem mais utilidade nenhuma pendrive. Então, olha os extremos como a coisa é rápida, né? A música do Ayrton Senna, o tan tan tan, tan tan tan. Se você botar numa palestra hoje para pessoas de 20 anos, eles vão ouvir aquela música e não vão sentir nada. Não vão Porque sentir nada. É muito forte isso, né? Não vão sentir nada. não vão sentir nada, porque essa música, ela tem uma conotação. Quando eu ouço, eu me arrepio essa música. Porque pô, quem viu o Ayrton Senna ganhar as corridas que ele ganhou e com essa música, então essa música ela é sinônimo de vitória, de conquista, de emoção para quem viveu isso na época. Então, quando a gente fala de inovar, e visão de futuro, né, que também eu vou estar falando aqui, é isso, né? É você não ficar parado no passado, porque as coisas hoje É sobre a provavelmente são outras, adaptabilidade né? também, né? Isso tem a ver com adaptabilidade. Quando a gente fala Sim. das competências e dos pilares, né, eles se misturam bastante, porque as habilidades, né, elas precisam das competências para elas poderem existir, né? Então, essas 5 competências, a mente aberta, desenvolvimento de time, inovação, recrear o time e visão de futuro, são competências fundamentais para um líder. Sim. Até aqui, tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Deixa eu ver aqui. Não, acho que sim. A galera falou de fazer, de como ter uma gestão mais humanizada, permitindo que as pessoas demonstrem sua fraqueza e não permitindo, mas mesmo assim não deixando que isso seja subterfúgio para corpo mole. Falou que acho que é só. Acho que perguntaram sobre o livro, eu já deixei o livro aqui. Eu acho que é isso, mais ou menos. A questão muito, você tem que ter uma equipe, você tem que conversar muito com os membros da sua equipe, né? E, obviamente, você tem que identificar problemas e problemas. Tem pessoas eu digo que tem 2 tipos de pessoas: as pessoas que querem e as pessoas que não querem. Então, quando as pessoas querem, porra, ponto positivo, vamos entender qual é a dificuldade. E aí é conversando, né? Se E aí você a não gente faz tiver... acontecer, né, Marco? Hã? E aí a gente faz acontecer. Exatamente. Aí, se você não tem aquela habilidade para chamar a pessoa, por isso que eu falo, tem que estar do lado do pessoal de gente de gestão, porque esse pessoal, eles são treinados e eles estão ali para isso, tá? Para te ajudar a identificar essas questões, que pode ser um problema de corpo, pode ser um problema de alma, pode ser um problema de espírito. Aí é só conversando que você vai descobrir. Ou você pode descobrir que a pessoa ela não está feliz ali trabalhando, por N questões. Eu acho que vale a pena você entender também porque ela não está feliz. Mas são seres humanos. Nunca podemos esquecer que aqui nós estamos falando sobre pessoas, tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta aí da pessoa que A perguntou, Thalita, André. a Thalita falou sobre gestão humanizada, assim, sobre deixar com que, fazer com que, se você quiser abrir, Thalita, para falar, mas fazer com que as pessoas demonstrem suas fraquezas sem fazer com que isso seja corpo mole, sem trazer fragilidade em relação a isso, sabe? Entendi. A Thalita vai. Não sei, Thalita, você quer falar? Não sei se ela está podendo falar nesse momento. Acho que ela não vai conseguir falar, não deve estar conseguindo A falar. gestão humanizada, ela vai depender realmente muito da cultura da empresa que você trabalha. Também. Eu já tive muito conflito, porque eu me considero uma pessoa humanizada.
mas já trabalhei em empresas que não são humanizadas, e quando eu tomava determinadas atitudes, eu era forçado, isso gerava um conflito, né? Como, por exemplo, aplicar punição. Ah, não, foi lá, faltou ao trabalho, tem que dar advertência. Chegou atrasado, tem que dar advertência. Eu sou contra isso. Eu acho que quando você parte para essa linha com alguma pessoa, você não está fazendo uma gestão, você simplesmente está, sei lá, não tem humanização nisso, né? Como alinhar os objetivos de uma empresa com a gestão É, humanizada? Pois é, empresas estão sempre andando em lados diferentes. você precisa entender qual é a cultura da empresa e se essa cultura é colocada em prática. Se dentro da cultura da empresa não existem crenças que valorizam essa humanização, então aí vai ser muito difícil. Você sempre vai ter conflito nessa empresa. As E empresas talvez não grandes, faça sentido você se manter nas empresas se isso faz parte dos seus valores. Vamos lá, né? exatamente. Empresa é como uma igreja. Você não entra numa empresa para mudar, você não vai para uma igreja para mudar os conceitos de uma igreja. E você não entra numa empresa para mudar a empresa, a não ser que você entre nessa empresa para isso. Você seja contratado para isso. É Aí sim, aí diferente. você é diferente. Agora, é, tem que estar muito alinhado e tem que entender muito a cultura, visão, missão e cultura da empresa. Eu acho que são três pontos que você tem que estudar e tem que entender para saber se você está dentro de uma empresa que está alinhado com os teus conceitos, com as tuas culturas, com aquilo que você quer para a vida. Pode falar, Fernando. Sabe o que é, Marcos? Eu fiz essa pergunta justamente porque, pelo menos na minha vida profissional, eu não tive essa sorte, né? Aliás, na empresa que eu estou trabalhando hoje, me parece que tem um pouco mais. Só que a propaganda e a prática são coisas completamente diferentes. A gente vê as melhores empresas para se trabalhar, a gente vê a propaganda, a gente se empolga, a gente acha que a empresa tem valores, e quando a gente está lá dentro, é que a gente vê que não tem, ou que está tudo invertido, e que as pessoas são parte de uma engrenagem, e que é só tirar uma peça e botar outra no lugar e que a coisa segue funcionando. Então, às vezes, a gente vê que o ser humano, que deveria de ser o maior ativo, um dos maiores ativos da empresa, é considerado o mais fácil de ser removido e de ser trocado. É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque, infelizmente, na minha vida profissional eu vi muito disso. Muito. Eu trabalhei em empresa familiar, eu já trabalhei em vários tipos de empresas, sinceramente, infelizmente, a minha experiência não foi a melhor nesse sentido, entendeu? Claro, eu acho que aí mais Entendi. para cima, empresas maiores, mais consolidadas, podem ter esse tipo de coisa, mas e talvez também startup, né, que já vem com uma mentalidade bem diferente hoje, né, uma gurizada nova, com uma outra mentalidade, a gente vê outras práticas, né, mas é complexo ainda, né, eu acho que o Brasil, pelo menos, ainda tem muito ainda a amadurecer nesse ponto. Fernando, você colocou uma questão muito interessante, né? Isso é uma coisa que eu já me deparei na minha vida profissional, como você está se deparando agora ou já se deparou. Mas tem uma coisa numa empresa que, para você mudar a cultura de uma empresa, ela nunca é de baixo para cima. Nunca. Isso é impossível. Ela tem que ser de cima para baixo. Então, se o dono da empresa ou se o diretor da empresa, se essas pessoas não tiverem essa mentalidade humanizada, então realmente vai ser muito difícil. Então, o que a gente está discutindo aqui, e eu estou colocando aqui, né, porque eu já tive a oportunidade, felizmente, de ter essa autonomia de mudança, né? E procurei fazer dessa forma como eu estou falando aqui. Mas também já trabalhei em empresas em que eu tive que sair porque eu não consegui me identificar. Eu trabalhava, mas eu não tinha prazer em trabalhar ali, porque o que eu via acontecendo ali, e essa empresa, felizmente ou infelizmente, ela acabou, ela faliu, ela não existe mais, né? E eu lembro até hoje que eu cheguei para o dono da empresa. Era uma rede de farmácias, tá? Eu tinha, acho que foi um dos meus melhores salários que eu tive na minha vida. Eles me pagavam muito bem, porém, os meus conceitos, os meus princípios de liderança, eu era gerente de logística nessa empresa, fui eu que montei o CD para eles.
E depois que estava tudo pronto, tudo funcionando, eles não me deixaram trabalhar da forma como eu queria. Eles queriam impor a maneira deles trabalharem. E quando eu briguei contra, sabe o que eu ouvi? Eu ouvi uma coisa que é muito triste. Ele falou assim para mim: eu te pago bem para você fazer o que eu mando, não é para você me ensinar a fazer nada. É de praxe, né? É muito de praxe isso. Então, quando eu ouvi isso, aí não tem mais argumentos, né? Então, a única coisa que eu falei é assim, ok. E aí eu comecei a repensar se valeria a pena para mim realmente estar nessa empresa. Então, você vai se deparar algumas vezes com isso. Porém, eu trabalhei numa empresa que foi onde eu conheci a Andressa, que eu tive a oportunidade de ser gerente geral e a gente aplicava, sim, tudo isso que eu estou falando aqui, muito disso aqui, a gente aplicou lá e a gente tinha um ambiente saudável, e nós tínhamos uma empresa paralela que eles tinham, não vou falar inveja, mas eles tinham aquela coisa, por que que lá pode e aqui não pode? Nós estamos falando Ela da mesma empresa. funciona assim também, porque ela é um ambiente tão agradável e aqui é desse jeito, porque ela, Exatamente. né? Então, Fernando, eu acho que isso de propaganda, né, tem muito isso, é lógico, tem muita empresa que fala, não, porque nós aplicamos o ESG, que é a palavra da moda hoje. E tem gente que não sabe nem o que é ESG e diz que aplica na empresa, né? Então, e isso é muito se você conseguir ser um agente de mudança para a tua equipe, faça isso. Talvez você vai gerar um conflito para cima, mas se você conseguir fazer com que as pessoas da tua equipe vejam você com uma gestão humanizada, você pode ter certeza que você vai ter essa equipe na mão. E o dia que você sair da tua empresa e for para uma outra empresa, essa equipe vai junto com você. Você não vai ter dificuldade para montar uma equipe em outra empresa. O É, a Aurelson, última. Aurelson, não sei se pronunciar seu nome, me perdoa se eu pronunciei errado. Ele falou sobre qual é o nível, né, da gestão humanizada, até que ponto a gente tem que fazer realmente uma gestão humanizada, ou a gente passa a ser tolerante demais, tolerante de menos. Aí eu acho que volta ao que você falou sobre critério, né, e justiça. Exatamente. Ser humanizado desde que haja muita clareza sobre os É, critérios e o que é justiça. uma coisa que Eu se confunde outra muito coisa é, que você é falou, né? É a reciprocidade, né? A equipe é recíproca também, né? Ela entende o que sim, você está fazendo. É só para é, completar, mas eu fui demitido sim, claro. justamente por causa disso, tá? Da minha penúltima empresa. Eu fui demitido porque eu era líder de uma equipe. Eu fui demitido porque eu era muito. O motivo da minha demissão é que eu era muito amigo da minha equipe, só para você entender. Tá? Então é por isso que eu estou Fernando, explicando. eu não sei se é o caso, tá? Mas eu vou dizer que tem uma linha muito tênue que divide o chefe bonzinho e o chefe justo, tá? Então, por isso que eu falo que justiça, ética e critério são coisas inegociáveis. Você pode ser amigo. Eu sempre fui amigo de ir na casa das pessoas. As pessoas, Não, eu costumava fazer, fora da empresa, fazer um churrasco, fazer encontro com as pessoas que trabalhavam com a gente, e assim, nunca tive nenhum tipo de problema. Agora, na empresa, muitas vezes eu fui taxado como, pô, Marco, você está sendo muito duro. Não, é uma questão de justiça e critério. Se você tem os critérios bem desenhados, a pessoa não pode ser sua inimiga se você combinou com ele que uma reunião tem que durar 1 hora e aí todo mundo começa a trazer assuntos para a reunião, e a reunião dura 2 horas, então você não está sendo firme, você colocou um critério e não está obedecendo, né? E aí eu não sei se. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho que ela é importante. Quando você tem funcionários e você tem filhos, eu acho que a educação, o que difere uma coisa da outra só é a parte de alma, porque funcionários você não ama e filhos você ama. E quando você educa filhos e quando você educa colaboradores, eu acho que a linha, né, o conceito é o mesmo. Os seus filhos você procura ensinar para eles a parte ética, o que é justiça, e o que é critério. E você faz isso com amor, né? Então você até tolera algumas coisas, Ser mas mais você ama. tolerante. Você acaba sendo, ou não, né? Enfim. Agora, o colaborador, você vai fazer a mesma coisa, só que ali não existe amor. Ali não, não, Você não não está tem ali para amar, sentimento. de fato, né? Exatamente. Se houver, e isso era muito claro para mim, assim, você não está ali para ser amigo de ninguém. Se isso acontecer de lá para fora,
Ótimo, incrível. Melhor ainda. Mas no dia a dia você está ali para gerar resultado. E para gerar resultado, você precisa liderar pessoas e construir uma relação de confiança e ser claro, ter critérios. Mas isso não é sobre fazer amigos. Fazer amigos é consequência. Mas não quer dizer que eu não vou ser duro. E eu via muito isso latente, assim, na gestão do mar. É porque é difícil você ter que chamar a atenção de um amigo. É, Mas se você está dentro da empresa e o que aconteceu é referente a trabalho, é aquilo que eu falei, você não precisa humilhar e nem denegrir a imagem de ninguém. Você chama e conversa. E você ali tem que ser duro, você não pode aceitar. Se está errado, você não pode aceitar, você tem que orientar da forma correta. Então, se você foi, né, demitido porque você era amigo, então só precisa analisar se realmente não houve uma visão errada de quem demitiu você por você ser amigo, porque eu acho que não tenho nada contra ser amigo de colaborador, absolutamente. muito pelo contrário, né? É o que a Andressa falou, se você não está ali para ser amigo, agora se você for, é melhor ainda, Ótimo. porque você constrói um ambiente mais Agradável. agradável, tá? Eu Então acho, só eu tem que acho tomar assim, cuidado com isso, para não ser o chefe bonzinho que tolera tudo, que aceita tudo, que não, todo não, com mundo certeza. gosta, porque às vezes todo mundo gosta, mas o resultado que é bom não vem, né? Aí não adianta nada. Não, não, não. Existia o resultado, é exatamente isso que está falando. Existia toda essa preocupação com o resultado. Obviamente, estávamos ali trabalhando, ninguém estava ali para brincar, mas existia uma certa amizade fora. As coisas não eram confundidas. Eu sempre lutei muito eu sempre lutei muito para que as coisas tivessem equidade entre todo mundo, né? Eu não poderia fazer uma coisa e, e usar um critério para um e um critério diferente para outro. Mas, enfim, são coisas que acontecem porque a cultura Sim. da empresa, né, às vezes não é a gente, né? É a cultura da empresa que não suporta esse tipo de coisa. Eles acham que a pessoa está errada e que, na verdade, a gente tem que cobrar. Ainda é a visão do chefe, não é a visão de líder. É a visão do chefe de cobrar, e de cobrar, e de bater a mão na mesa. Então, era um pouco disso que eles passavam, né? E acabou que realmente não deu certo. Mas, enfim, é É. só um exemplo. Hoje as pequenas empresas, né, as empresas familiares têm muito isso, tá? Eu já conheci algumas, já trabalhei em algumas. Essa que eu trabalhei, que eu te falei, que eu dei como exemplo aqui também, foi uma empresa, era uma empresa familiar. Drogaria Onofre, eu acho que não tem, ela nem é mais uma drogaria, foi vendida. Os Aredes, era o Marco e o Fernando Ared, que eram os proprietários lá, e eles tinham essa visão nada humano. Para eles, o que importava era dar lucro e um abraço. Se as pessoas estavam felizes ou não, não era preocupação deles. Só que eu, como gestor e já com alguma experiência, eu entendia que se as pessoas não trabalharem felizes, elas não vão te dar resultado. Exato. Uma pessoa infeliz, ela te dá resultado durante um curto período de tempo, mas não tem consistência, entendeu? A, Exatamente. a grande arte da liderança é você criar uma consistência. É que quando você levanta a mão e fala para a tua equipe, gente, eu estou com um problema sério e se eu não ficar trabalhando aqui sábado e domingo, a gente não vai conseguir resolver. Você não precisa insistir nem convencer ninguém. As pessoas vão falar, Marco, estamos junto com você, vamos lá. Vamos junto, vamos ver o que precisa. Se a gente dividir aqui, ao invés de ficar sábado e domingo, a gente fica só do sábado. E isso, felizmente, né? Eu digo felizmente porque eu tive boas equipes, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Então, essa questão da liderança, mais uma vez, liderança não é fácil. A arte de liderar é uma coisa que você tem que mergulhar e aprender, né? Você pode aprender, qualquer pessoa pode aprender, mas não é fácil, Sim. tá? Mais alguma pergunta? Acho que não. O Aulerson, que perguntou sobre essa questão da liderança humanizada, ele é de CD Pernambuco da Americanas. E o Marco Aurélio foi gerente do CD Pernambuco da Americanas, tá? Ali do Cabo de Santo Agostinho? Exatamente, cara, só tô gostinho. Muito bom, Olha, mas vamos lá. ali tem um exemplo bacana, né, que aconteceu comigo ali. Quando eu fui gerente daquele CD, a gente teve que mudar muita coisa lá, muitos conceitos, né? A gente quebrou muito paradigma lá. E eu tinha do lado as lojas americanas, que era uma empresa muito formal, né? Com essa mentalidade que você falou, Fernando, de punição, né? Que isso foi mudando com o passar do tempo, tá? E ali, quando eu saí de lá, depois que eu saí, eu deixei um outro gerente lá,
que eu até achei que ele ia estar aqui hoje, que é o Rodolfo, né? Trabalhou durante muito tempo lá, também fez uma excelente gestão. Aí depois o Rodolfo veio um outro gerente também, veio pessoas que se desenvolveram lá dentro, tá? Que Sim. foi o Luan. E aí o Luan, ele saiu da empresa. E nessa época eu estava como gerente geral já, então eu tinha que colocar alguém lá. E eu acreditei numa pessoa que ele era um excelente coordenador, mas eu cometi um erro. Líderes cometem erros, tá? Isso é não existe. O bom líder, ele erra também, né? Quem trabalha erra, não Uma tem jeito. pessoa erra, pessoas erram. Pessoas erram, né? E eu coloquei, era um coordenador, e eu coloquei ele como um gerente interino. Só que, infelizmente, ele era um bom coordenador, só que ele coordenava duas pessoas. Então, ele conseguia, na verdade, aí eu descobri que quem eram bons não era ele, eram as pessoas com quem ele trabalhava. As pessoas sustentavam ele. E como ele tinha bons resultados e eu entendi que ele tinha um perfil adequado, eu deixei ele como gerente interino. Depois de 6 meses, ele mandou um recado para mim. Ele nem me ligou. Ele mandou um recado dizendo o seguinte, que ele não queria mais ser gerente, que ele queria ir embora. É uma coisa de louco, né? Então eu saí de São Paulo, eu fiquei uma semana lá em Recife conversando com ele, e nesse tempo eu já fui com outro olho, com outros olhos, né? Fui mais para avaliá-lo, e comecei a direcioná-lo, porque eu queria que ele fosse gerente. E na verdade ele não tinha perfil. Eu errei quando eu promovi, né? E, na verdade, eu não cheguei a promovê-lo. Eu coloquei ele na função para treinamento e ele seria promovido posteriormente. Mas, infelizmente, eu não queria mandá-lo embora, porque ele era um bom coordenador dentro daquilo que ele fazia, mas aí depois ele realmente não quis ficar. Então, esse foi um dos erros que eu cometi como líder. Né? Isso me trouxe ensinamento, lógico. Igual a esse tipo de erro eu nunca mais cometi. Então, isso a arte da liderança está nisso, em você aprender com os teus erros. Sim. Você pode errar. Agora, o que você não pode é errar e olhar para aquilo e falar: oh, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Né? Aí a gente pode falar rapidamente, dá tempo, Andressa, de falar aqui sobre as habilidades? Normalmente a gente vai aí até 9h30, Né? tranquilo, assim. A galera segura a onda. Então, nós falamos sobre conhecer pessoas, nós falamos sobre os pilares, critério, ética, justiça, falamos sobre as competências, mente aberta, desenvolvimento de time, inovação, recriar o time, visão de futuro. E quando você constrói essa base, e aí até agora eu não falei nada de técnica, né? Só estou falando de conceitos, né? É, Então, por isso que eu a falei. Juliana até falou, eu queria ouvir um pouco também, não sei se vai dar tempo da gente mergulhar, talvez fique para uma próxima Tá, a gente mergulhar nisso, mas sobre gestão, ferramentas de gestão, a gente entra num mundo grande. Acho que é. o Marco também é uma boa referência nisso, mas eu acho que a gente pode deixar esse assunto para um próximo tema, mas se você conseguir dar uma pincelada, Marco, vale. Vou falar de algumas habilidades aqui. Então, comunicação é uma habilidade, então é fundamental que o líder tenha essa comunicação, até para poder, se ele não souber falar com a equipe de uma forma geral, então ele que converse com cada um, mas ele precisa desenvolver isso. Quando você é líder, não tem jeito, você tem que ter o básico, o mínimo de comunicação. Motivação, eu acho que se você quer motivar o time, se você tiver uma postura alegre, é aquilo que a gente falou, né, de inteligência emocional para poder não chegar triste, né? Vamos falar assim, no trabalho e poder alegrar as pessoas, comemorar. Eu acho que isso já é uma forma de motivação, entre outras que a gente poderia listar aqui. Tem muita ferramenta para motivar o time. Uma muito importante, gente, liderar pelo exemplo, né? Nós não podemos ser igual Talvez médico. englobe quase tudo do que a gente está falando, Exatamente. inclusive. Eu falo que o líder não pode ser igual ao médico. O que é o médico? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, o médico pede para você se alimentar bem, mas ele necessariamente não se alimenta. O médico pede para você não fumar, mas muitos médicos fumam. O médico pede para você não comer gordura e os médicos comem. Então, a gente, como líder, nós não podemos pedir para fazer e não dar o exemplo, tá? Então, se o líder ele quer que a equipe dele seja uma equipe dinâmica, ele tem que ser dinâmico. Se ele Sim. quer que a equipe seja trabalhadora, ele tem que ser trabalhador. Se ele quer que a equipe dele seja responsável, ele tem que ser responsável. Então, ele é o Ele exemplo. quer que a equipe chegue no horário, ele tem que chegar no horário.
Não adianta ele falar, ó, todo mundo tem que chegar cedo e no horário. E ele é um cara que chega todo dia, cada hora, numa hora. Ele vai estar sendo visto. Então, liderar pelo exemplo é fundamental. E nunca esqueçam, a tua equipe tá olhando o que você está fazendo, tá? Se você der uma puxadinha na cueca, assim, você pode ter certeza que a galera tá vendo. E hoje em dia, se bobear, estão tirando foto ainda para fazer meme, tá? Então, você é a vitrine, tá? Então, se você não tiver essa consciência, fica complicado. Você não vai conseguir liderar um time. Então, você precisa ser o exemplo, né? Tomada de decisão. A tomada de decisão, quanto mais você se interage com o time, mais fácil fica de você tomar a decisão. E você tem gente na equipe que conhece o que tem que ser feito. Então, a decisão, ela tem que ser tomada. Primeiro, você tem que buscar dados e fatos para poder direcionar a decisão. As ferramentas de gestão ajudam muito a gente nesse contexto Sim, também, né, Marco? isso não tenho dúvida. Agora, você tem que ter decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Nem que você tome uma decisão errada, mas você tem que tomar uma decisão. O líder é aquele que decide, porque está todo mundo ali olhando para você dizer para que lado que todo mundo vai. E se você é líder, você pode ter certeza, eles vão te acompanhar. Se você tomou o caminho errado, puxa o freio de mão, que vai todo mundo parar e retoma e vai para o rumo certo. Agora, A você gente pode precisa. errar, né? Desde que a gente tenha a capacidade de corrigir rápido. Isso é assim, eu me arrisco a falar o seguinte: se alguém aqui nessa live nunca cometeu um erro, levanta a mão, que depois nós vamos ter um assunto, nós dois, assim, para a gente poder trocar ideia, porque, gente, é muito difícil você errar, você ser Não é. 100% correto. Você erra, e erra muito. E quanto mais você erra, mais você aprende. E quanto mais você trabalha, mais você erra. Mas quando você constrói, eu falo muito isso, quando você constrói uma relação de confiança, quando você constrói uma relação de referência, de respeito, de liderança pelo exemplo, você naturalmente, ao errar, você consegue corrigir, se desculpar o que for necessário, identificar seu erro e aquilo ali não é que passa batido, não passa batido, gente, mas o respeito continua, a relação de confiança continua. E a convivência não é abalada de uma forma tão grande quanto poderia ser se você não tivesse construído essa base. Bem, e uma coisa um conceito que eu sempre, toda vez que eu tenho que decidir algo, eu sempre olho o seguinte: qual foi o critério? Eu estou agindo de forma ética? Estou cometendo alguma injustiça? Se na minha decisão eu não estou ferindo nenhum desses três pilares, vamos em frente. Ah, errei. Vamos retomar. Eu não conheço, só para eu não falar besteira aqui, realmente eu não conheço. Eu não conheço nenhum gestor, eu não tive nenhum gestor que por eu ter errado, eu fui crucificado. Pois é. Eu fui orientado, né? Eu tinha um diretor que quando ele me chamava, eu ia com receio, mas ao mesmo tempo eu ia feliz, porque eu sei que ia sair dali muito melhor do que eu entrei. Principalmente se ele me chamava para me dar alguma orientação diferente, né? Então, e isso já aconteceram algumas vezes, Sim. né? E eu achei ótimo, aprendi, eu errei, mas assim, eu não fiquei me murmurando, me lamentando pelo erro, tá? É. Eu levantei a cabeça, fui lá e corrigi e vamos para frente, gente. Então, errando, você vai construindo um caminho, entendeu? Se você não erra nunca, é porque você não está testando. Não existe, você não acerta Você todos não os erra testes que você nunca, é faz. porque você não está testando, é porque você não está se desafiando, é porque você não Isso está se aí. desafiando a fazer um novo, você não está se desafiando. É isso. Então, eu falo, eu não sou palestrante. Então, eu devo errar muito quando eu estou falando. Eu não tenho a pretensão de vir aqui dar um show. Mas é um desafio. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo e eu posso ter uma credibilidade nisso que eu estou falando ou não. Mas é um desafio.
E cada vez que eu fizer isso mais e mais e mais e mais e mais, daqui a pouco realmente eu vou estar excelente nisso que eu estou fazendo. Mas a minha especialidade não é da palestra. Posso aprender? Posso. O dia que eu tiver que me desafiar para isso, eu vou para frente. Vou errar muito, mas vou errando e vou acertando, vou errando, vou acertando, vou acertando, vou acertando, vou errando, vou acertando, vou errando, vou errando, vou acertando, vou acertando, vou acertando, até que você mais acerta do que erra. Mas o erro faz parte da construção da sua carreira, tá? O Fernando chegou a É, comentar aqui sobre humildade. Errar e perceber o seu erro, óbvio que é questão de humildade, tem que ser humilde, né, Marco? Não tem jeito. sim, sim. Quando você tem um time que está com você, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Muita gente do time era muito melhor do que eu. Mas muito, muito, não tenho dúvida disso. Só que, para mim, isso era bom. Porque quanto mais gente boa você tem no seu time, melhor você consegue desenvolver a equipe e melhor resultados você consegue. E isso é uma coisa, assim, quem fizer isso vai ter sucesso. Quando você tem pessoas que são melhores do que você, e essas pessoas você não pode ter medo delas tomarem o seu lugar. Porque é É. isso que vai acontecer mesmo. Se ela é melhor do que você, ela merece não tomar o seu lugar, mas virar seu pai, virar seu chefe um dia. Isso eu tive já amigos que eu fui líder dessa pessoa, eu fui um gestor dessa pessoa. Depois a gente se encontrou. Ele foi o meu gestor. Depois a gente foi par e depois ele foi meu diretor. Então isso é uma coisa que você não pode ter medo disso. O que você tem é que acreditar no seu potencial para você chegar em algum lugar. E para chegar em algum lugar, você não tem que se apoiar em ninguém. Você tem que ter um time para fazer com que você cresça e esse time vai ter gente ali que vai. Hoje eu tenho pessoas que trabalharam comigo que são diretores. Não sei se você lembra do Calixto. O Calixto está aí com você, ele está em Portugal. Ele é CEO de uma empresa. Ele foi uma pessoa que trabalhou comigo durante muito tempo. E hoje ele é CEO, então isso é uma coisa natural, né? Você não pode achar que pessoa tendo um time melhor do que você vai perder. Não, muito pelo contrário, você só tem que ter a ciência de que você precisa lidar bem com pessoas. E essas pessoas que são melhores que você vão ajudar você a crescer. Isso é fato, né? E aqui nós falamos um pouco de identificar talentos, né? Que é isso que eu acabei de falar. Sim. Adaptável, que nós já falamos, né? Você tem que ser muito adaptável, você tem que mudar muito rápido com as mudanças, você tem que acompanhar, você tem que se adaptar e você tem que levar o time junto contigo. Você não pode ter medo de mudança. Eu acho que toda mudança é uma oportunidade. Tem É. gente que E tem hoje, pavor de mudar. há 10 anos atrás, a gente já falava isso de forma mais forte. Hoje, então, mais ainda, tudo muda muito rápido, de forma Isso aí. muito, muito, muito agressiva, muitas vezes. Eu digo o seguinte: zona de conforto é lindo, delicioso. Você sentar numa cadeira e falar assim: ah, eu já estou aqui mesmo, estou tranquilo, não vou me estressar, daqui a pouco eu vou almoçar. A zona de conforto é o melhor lugar do mundo. Agora, quando você botar a cabeça para fora dessa zona de conforto, você vai ver que um monte de gente já passou, você foi atropelado, você não percebeu que você estava dentro da sua zona de conforto, tá? Então, um líder, Entra ele numa não bolha, né, Marco? é mais ou menos isso. É, Um então, líder, ele tem que ser eu vejo muito insatisfeito. isso. As pessoas, eu vejo muita gente me procurando para entrar na academia da gestão, na intenção, na verdade, porque foi a bolha estourou, pum! Ou seja, foi demitido. É isso Aí a aí. crise chegou, aconteceu um layoff, foi demitido. Tô há 5 anos e não aguento mais fazer o que eu faço. A zona de conforto já não é mais confortável. E mesmo que eu não tenha sido demitido, tô ali há 5 anos, há 4 anos ouvindo a promessa de promoção e a promoção não vem. Aí há 3 anos ficou tudo bem. Aí no último ano já a zona de conforto já não está mais confortável. Então tem muita gente que me procura, entra na academia de gestão depois da bolha estourar. E a gente não pode permitir que a bolha se forme. Eu acho que essa é a nossa missão. A bolha não pode, a gente não pode permitir que a bolha se forme, porque se a bolha se formar, gente, a gente vai ficar, porque ele é mais quentinho, é mais agradável. Só que quando a bolha Aí, estoura, o tombo é muito grande.
você tem que ser insatisfeito. E Uma insatisfação positiva, tá? indignado. Você tem que ser satisfeito, né? Um líder, ele não espera, ele vai buscar. Um líder, ele não fica procurando, ele não fica aguardando alguém trazer, ele vai procurar. Proatividade. Tem que ser proativo. Então, essa insatisfação de achar que não tá bom, posso fazer melhor, não tá bom, posso fazer melhor. O dia que você achar que você está no lugar que você queria e você não ter mais essa insatisfação, eu posso dizer para você que é para baixo. Você para, porque o mundo gira muito rápido. O mundo gira muito rápido. Sim, certamente, absolutamente. Bom, gente, eu acho que abordei bastante coisa de liderança, né? Liderança é uma coisa, é um assunto, a arte de liderar é um assunto muito amplo. A gente poderia ficar falando aqui mais algumas horas se a gente entrar e mergulhar em cada habilidade, porque tema para falar de liderança tem muito, né? A Como gerir Juliana, o pessoas. Alisson está perguntando. O Alisson falou que ele saiu de uma posição que ele liderava 9 pessoas e agora ele assumiu uma equipe de 156 pessoas, 190, 156 pessoas, onde 97% operador logístico. E aí ele está falando quanto a gerir pessoas e processos. Qual seria a medida ideal para cada um? Olha, eu vou dizer para você que uma pessoa, né, vamos falar do cargo líder, né? No caso de operador logístico, você é a primeira linha de gestão acima de operador. Você liderar 30 pessoas é possível. Mais que isso, é sacrificante. Porque, a não ser que você tenha um processo, né? Aí é onde entra a técnica. Se você tem um processo muito bem definido, regras muito claras, então você não vai gerir só pessoas, você vai gerir o processo, que é ver se está tudo funcionando. E aquilo que não estiver funcionando, e aí você tem indicadores, você tem. Aí a Andressa ela é muito mais especialista do que eu. Você tem várias técnicas para poder fazer esse gerenciamento. Agora, gerir diretamente pessoas, mais de 30 é complicado. Complicado. Aí você vai ter que ter alguns líderes informais, né? Que eu costumo falar. São as pessoas que se destacam e que podem te ajudar, nessa liderança. Mas isso é uma coisa que você vai ter que desenvolver. E normalmente a empresa, ela não enxerga essas pessoas, tá? Essas são pessoas que você vai ter da sua confiança para te ajudar a fazer essa gestão. Isso eu estou falando de operador logístico porque eu trabalhei muitos anos como operador logístico e é isso. Começa a ter muita gente, realmente fica difícil, é complicado. Isso tem um limite, tá? Mais que 30, acho que 30 é o limite. Mais do que isso, é sofrido. É sofrido. Porque pensa É que gerir sofrido porque, por pessoas. mais que você tenha processos lindos e maravilhosos e perfeitos e bem desenhados, são muitas pessoas, são muitas intenções diferentes, sentimentos diferentes, realidades diferentes, famílias diferentes, tudo diferente. Então, gerenciar muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo e não tendo essas figuras chaves aí para poder ser seu braço direito é um super desafio. Então, eu acho que então, o dever de casa de estruturar processos aí é um dever de É. casa muito grande. É É duas porque você pessoas. imagina, eu fico imaginando você com cento e poucas pessoas, ali deve ter gente que você fica uma semana sem conversar. Isso é Absolutamente. terrível. Isso para um líder é terrível. Porque a tua equipe, você tem que conversar com eles diariamente. No máximo, ficar um dia sem falar com alguém, no dia seguinte você tem já que procurar. Então, fazer isso, controlar isso com mais de 100 pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente ali que deve fazer pelo menos uns 15 dias que você não olha no olho. E aí fica difícil, aí realmente é difícil. Mas Não sei se pode eu te ajudei ou acreditar. se eu piorei a tua situação. Mas pode acreditar. Eu não tenho 40 anos de experiência. Mas a gente já viveu muitas lideranças e já conviveu com muitas pessoas, inclusive aqui no network, no próprio LinkedIn. E
O conceito, esse conceito, Marco, eu acho que assim, é uma grande chave de ouro para a gente fechar esse dia aqui. Esse conceito de você entender que são pessoas e que você precisa se relacionar com pessoas e conversar com pessoas, e mesmo que o processo seja estruturado, entender essas pessoas, você precisa ter uma clareza ao chegar no ambiente de não proporcionar que o ambiente seja pesado, mas também entender o ambiente. A Andressa tá sempre tranquila. Do nada, a Andressa aparece lá irritada. Você precisa entender o que está acontecendo com a Andressa. Isso aí. Você precisa encontrei a palavra, você precisa ser sensitivo a pessoas, a ambientes. E ser sensitivo a 156 pessoas é inviável. A 30 já é muito difícil. Esse é o conceito de liderar, é o conceito de você entender, de cuidar de pessoas. Acho que é por isso que a gente tem tanta relação com recursos humanos, porque recursos humanos ele vai ajudar a cuidar de pessoas. Quando você assume a posição de ser um líder que cuida de pessoas, o jogo muda. Utilizar as ferramentas de gestão vai te ajudar a gerenciar os resultados dessas pessoas de forma mais clara, de forma mais estruturada. Então, você vai saber, dentro daquele conjunto de pessoas, quais são os resultados gerados por aquelas pessoas, porque você tem processos estruturados, porque você tem indicadores que você acompanha, mas você só vai conseguir fazer isso se você fizer reuniões com essas pessoas. Se você deixar claro para essas pessoas quais são os processos. Se você ouvir dessas pessoas o que aquelas pessoas acham sobre aqueles processos. Então, gente, de novo volta a ser sobre pessoas. É. De Eu acho novo que volta a ser. quanto mais gente você tem que trabalhar muito mais a sua comunicação, porque você vai poder conversar com todo mundo de uma forma muito mais ampla, que é a forma que você vai ter que, para conversar com 100 pessoas de uma vez só, você vai ter que parar 5 minutos, e nem que seja para dar um recado, ou para colocar um critério. Mas é isso. E aí as pessoas que vão tendo dúvida, elas vão te procurando, porque você procurar 100 pessoas é difícil. Eu vou falar para você que você está com um desafio bem grande, tá? Bem grande. Mas você pode, se você usar as técnicas de gestão e essa questão do relacionamento, você vai conseguir ter sucesso. É lógico que se você tivesse menos pessoas, o teu sucesso ia ser muito maior e muito mais rápido. Talvez você demore um pouco mais. Mas é isso, é pessoas, não tem como ser diferente. Você tem que gerar. Hoje você tem. Quem que foi que perguntou isso? Foi o próprio Alisson, que era de CD Pernambuco. Ou Tá. é do CD Pernambuco. Então, é muita gente direto abaixo de você, isso realmente é um grande desafio. Sim. Gente, eu acho que assim, para fechar, Marco, acho que foram muitos insights aqui, então vocês podem ficar à vontade de colocar os insights. Eu acho que a gente tem que, né, entender que liderança sobre pessoas, você pode ser um excelente líder, mas não ser um bom gestor, e pode ser um ótimo gestor, mas não ser um bom líder. E aí, por isso que na Academia da Gestão eu foco tanto em desenvolver ferramentas de gestão, mas também entender que, gente, mesmo que vocês não estejam num cargo de liderança, se vocês querem crescer, vocês têm que movimentar liderança. Vocês têm que movimentar, vocês têm que se relacionar com pessoas. Vocês têm que fazer barulho com o resultado de vocês. Vocês têm que manter um ambiente agradável. Tudo envolve liderança, né, Marco? Mesmo que a gente não tenha um cargo de liderança. Então, esses conceitos. Liderança, só uma questão, Andrés. Pode falar. Liderança não é um cargo, ele é uma condição. Exato. Tá? Cargo Exatamente. deram o nome de líder, mas liderança não é cargo, liderança é uma condição. Por isso que eu chamo de a arte de liderar. E o cargo é consequência, né? Exatamente. Então, eu tenho uma frase que ela é muito clássica, né? As pessoas obedecem aos chefes, porém, elas seguem os líderes. É Essa isso. frase é clássica, tá? Já foi um gestor da Ford que falou isso, mas isso é atribuído a muita gente. Muita gente se apodera dessa frase. Mas eu vejo ela como uma frase muito importante, né? As pessoas obedecem aos chefes. Chefe é cargo. Agora, as pessoas acompanham os líderes. Líder
é condição. Então, se você se coloca na condição de líder, você pode ter as pessoas infinitas abaixo de você. E você pode ser muito melhor do que o teu chefe, né? Aquilo que eu falei. Um líder, ele não é necessariamente o chefe. E Exatamente. pessoas também são difíceis de lidar com pessoas também. Ser humano também é difícil. Tem que ser bem flexível. Então, que nem o Marco falou, né? Assim, isso daí é um negócio de se adaptar, conhecer as pessoas direito, em volta de você, ver todo o time, saber o pensamento de cada um, lidar bem com as pessoas, assim, ter um bom conversa com cada pessoa. Então, se der mais fácil assim de ter um ambiente mais aberto, né, um ambiente mais que deixa à vontade as pessoas falarem também, né, porque não é só a gente ficar falando dando ordem, é escutar os feedbacks dos outros, aceitar ou então que nem vocês falaram também, não é criticar, é questão só de dar observação para ela, sem humilhar ela. Então tem Isso aí. o próprio Cortella tem um ditado desse também, né, que é falar com as pessoas, corrigir, mas não humilhar elas, não ficar, não abaixar elas. Então, isso daí eu acho muito importante. Ter a noção do time todo, ser flexível, escutar, saber escutar, que não é questão de julgar também, é questão de escutar e também é questão assim, de colocar mostrar assim, né? O que vocês acham do quê, né? Não só se aquela pessoa, eu só faço isso e acabou. É uma coisa bem aberta isso daí. Isso daí é um negócio de liderar essas coisas assim. Mas é bom, tem que ter uma boa comunicação com as pessoas. Então, assim, essa flexibilidade que eu falo, né, assim, referência, então, tudo assim, eu cheguei até a falar assim, a congruência também, que vocês falaram. Quando coloca, vamos ver, uma coisa para beber, assim, tudo, para não beber. Aí lá você sai daqui, você vai lá num bar beber, alguma coisa, assim, tudo. E a outra pessoa vê, que a pessoa que seu funcionário vê, senão ela não vai ter confiança em você, não vai ter, assim, saber acreditar em você, saber que isso é a verdade ou não, né? Isso daí eu acho que também tem que ter congruência nisso daí também, nesse ponto. Nós somos avaliados o tempo inteiro pelo nosso comportamento. Isso aí. Sim, sim. De novo, é sobre liderar pelo exemplo, não tem jeito. Gente, tudo que a gente falou aqui é um pouquinho do que a gente ensina na Academia da Gestão. Eu, como uma boa comunicadora, uma boa multiplicadora, eu ensino tudo que eu aprendo. Então, eu aprendi muito com esse cara aqui que veio falar, veio conversar um pouco com a gente hoje. São conceitos muito importantes, são conceitos que fazem a gente virar o jogo, são conceitos que a gente faz virar o nosso resultado, mudar da água para o vinho, a nossa projeção de crescimento, o quanto eu cresci quando mentorada por ele e o quanto eu não cresci quando não fui mentorada por bons líderes. Isso faz muita diferença. Então, eu busco ser o que eu entendi como referência em muitos mentores, tal como o Marco Aurélio foi para mim. É isso que eu pratico hoje na Academia da Gestão. Tem algumas pessoas aqui que são de lá, e se vocês entenderem que faz sentido para vocês entrar para essa realidade, serão muito bem-vindos. Ok. Tá Pode acabando a continuar. bateria aqui tá acabando a bateria do Note aqui. Pera aí, rapidinho. Fique à Eu tenho vontade. publicado no LinkedIn algumas coisas sobre liderança, sobre gestão, sobre centro de distribuição, é, coisas que eu aprendi com a experiência, né? Então, eu tenho publicado algumas coisas lá. Se vocês quiserem depois fazer contato comigo, a Andressa pode passar o meu WhatsApp, o meu Eu vou deixar o telefone. seu LinkedIn É, no grupo. Quando eu publicar também a live, vou deixar os nossos contatos lá no YouTube. E é isso, gente. Foi um papo incrível. Marco, muitíssimo obrigada por essa noite. foi um Teremos outros prazer encontros dividir. com certeza, para falar de gestão, por exemplo, que eu acho que é um assunto bem relevante, para falar sobre ferramentas de gestão. Acho que essa experiência é uma experiência bem legal para a gente compartilhar, porque o desafio é grande, né? De gerar resultados através de pessoas. Quando a gente fala sobre processos, indicadores, acho que vale a gente bater um papo sobre isso. E eu espero vocês no próximo podcast. Muito boa noite, muito obrada, bom descanso Boa para noite todo a mundo. todos. Boa noite a todos. Tchau, Obrigado pela tchau, atenção de gente. todos. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. Ivan. Tchau, tchau. Tchau, tchau.